É isso aí, chegou o tempo, chegou a hora, podemos juntos mudar a história, hein? Aí, chegou o tempo, chegou a hora, chegou a vez do pastor de Vigil falar com vocês em todo o Brasil. Aí, amados, hoje é o dia de quem? Hoje é o dia dele. É o dia do dono da rádio. Bora lá, bora falar as verdades, bora contar pra vocês um pouco da nossa história aí. Pastor de Vigil com vocês em todo o Brasil aqui, ó. Ah? Fica ligado nessa história aí. E aí, galera? Você conhece o Valdemir de Almeida Gil? Não conhece, né? Então, vou te apresentar. Sou eu, Dimes. É o Dimes, ex sem compromisso. Hoje estou aqui para falar um pouco de mim. É você saber da minha história. Beleza? Então vem comigo no replay. Dimes, assim, sem compromisso, o que você fazia antes de ser do Sem Compromisso? Eu trabalhava na prefeitura do estado de São Paulo. O que você fazia no pronto-socorro? O socorro era faxineiro, né? Limpava banheiro, essas coisas todas. Aí quando tinha uma certa vaga, mandaram pro IML. IML, Instituto Médico Legal. Isso. E o que você fazia no IML? Aí a gente aprendia a embalar pra viagem. Não, pelo amor de Deus, gente. O IML tem um delivery. Entrega a domicílio. Olha aí. Mano, Valdemir de Almeida Gil, que nasceu nos 14 de 8 de 58, né? Tem uma história assim de todo garoto que sempre sonha em ser alguém, musicalmente falando. Você que é músico, né? Você que tem a pretensão de tocar um instrumento. E de berço, meus pais, meus avós, músicos, né? Nos passaram essa herança musical, essa genética musical na minha família, ao qual hoje, através desse trabalho, dessa fomentação musical, é que eu estou podendo ter esse relato musicalmente falando para vocês, contando a minha história para vocês. Quem é o Dimes? Vem comigo. Então, vou falar isso de você, vou passar para vocês um pouco da minha história. Porque, na realidade, se eu for contar tudo mesmo, a minha trajetória de vida, vai ser pouco, hein? Vai ser pouco, vai ser poucas horas. Vai ser várias horas. Mas é o seguinte, o sonho de todo mundo, o sonho meu, talvez seja tão igual ao sonho seu. Um rapaz da infância querendo... Meu sonho é ser artista, eu queria tocar na televisão, aparecer no rádio, entendeu? E o mundo que foi criado, que eu criei para mim. Só que o sonho que a gente tem, o Senhor também, ele sonha por nós. Dependendo do seu sonho, você chega a tornar ele realidade. E eu consegui tornar os meus sonhos realidade. Eu participei, primeiramente, musicalmente falando, fiz parte da banda do meu avô, durante, vamos dizer, eu estava com 7 anos de idade, dos 7 até os 18 anos. 7, eu não vou contar, porque você está ligado que o pastor de mim não é muito bom de matemática, não. Mas dos 7 até os 18 anos eu fiz parte da banda do meu avô. Aí, onde comecei a desenrolar, musicalmente falando, a gente é músicos, né? Então nós começamos a participar de alguns eventos ali, eventos aqui de bandas marciais. Aí eu fui conhecendo o mundo lá fora, porque até então eu só conhecia da minha casa para a banda do meu avô e bababá. Bom, gente, o sonho de se fazer, de entrar numa televisão, de entrar numa rádio, aconteceu. Primeiramente através das bandas, porque nós participávamos dos concursos de banda, desfilei muito ali no Museu de Ipiranga, subia a Ipiranga, descia a Nazaré, e junto com meu irmão também, que hoje, musicalmente falando, é um dos renomados pistonistas aí, né, faz parte aí de uma banda aí renomada também, e que vocês devem conhecer, que é a banda Mantiqueiro, né, Gil. E, mano, eu consegui abrir um espaço no mundo, que eu conheci o grupo... Primeiramente, eu conheci o Grupo Sem Compromisso numa casa noturna chamada Bob's. E tinha outro nome de uma casa que eu não vou me recordar agora, mas era vizinho de parede. Hipnose 2000, pronto, Hipnose 2000. Ali passou vários artistas. E, inclusive, né, eu tive a oportunidade de disputar ali, eu dividi a bateria com o Rick Lobisomem, que Deus o tenha, né, que já deixou esse mundo. E muitos passaram por ali. Então, várias bandas passam por ali. E eu sei que o compromisso foi onde eu peguei uma carona ali,
Comecei a fazer, aí começou a trajetória. Aí é onde eu conheci o mundo, realmente, como é que era. Chegamos a um status, né? Um estado elevado, do qual participamos em programas de televisões, fizemos Xuxa, recebemos com dinheiro na Xuxa, fiz Jô Soares, fizemos Programa Livre, a Regina Casé, o Muvuca, fizemos uma infinidade de trabalhos aí artísticos, né? Ao qual é onde eu comecei a conhecer o outro lado das coisas, as coisas pecaminosas, as coisas abomináveis, que é a luxúria, entendeu? As drogas, as prostituições. E ao longo de todo esse tempo aí, o Senhor me presenteou com 6 filhos, naquela época lá, no mundo. Mas, sabe, estava faltando alguma coisa na minha vida. Aí eu conheci, através desses eventos, vai para lá, vai para cá, vai para cá, vai para cá, muito tempo já rolando, né? Já vamos dizer assim, de sem compromisso, mais ou menos mais de 10 anos que eu já com sem compromisso, eu conheci uma pessoa. E é aí onde começou a mudança da minha vida. Tá ligado? Essa pessoa vocês vão conhecer. Eu sou a Vera Regina Renner Gil, né? E hoje eu estou aqui para dizer que sou esposa do pastor Dimes, hoje pastor. Na época que nós nos conhecemos, eu estou aqui para dizer mais ou menos o que aconteceu na época no qual nós nos conhecemos, né? E onde Deus fez toda a transformação da vida dele através do Espírito Santo de Deus, né? Porque na realidade eu não fiz nada, quem fez foi o Senhor, porque é o Senhor quem faz todas as coisas. E na época eu era viúva do primeiro casamento. Na realidade eu queria, né, eu sabia que Deus tinha um plano de um casamento para mim, então eu queria saber o que é que Deus tinha para mim. Eu não tomei nenhuma atitude precipitada e sim sempre orando e buscando a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E com isso, eu conheci ele através das suas irmãs, que trabalhavam no banco, né? Eu trabalhava no banco nessa época. E elas sempre falavam para mim assim, olha, eu tenho um irmão, tal, ele é pagodeiro, e eu acho que vocês vão se encaixar bem, tal, não sei o quê. Que tal você conhecer meu irmão? Mas na época, irmãos, eu já estava com o Senhor e eu estava orando a Deus. Então elas falavam para mim e eu não na realidade, eu não assimilava e nem ia atrás, né, disso, tal, de conhecer. Até que num certo dia, eu estava de férias e ouvi uma música que eu gostei na praia e perguntei para minha irmã, né, de que grupo era aquele. Que nessa época também, eu ainda era muito nova convertida. Então eu ainda ouvia as músicas do mundo. Hoje, eu ouço algumas coisas do passado lá atrás. Mas qual que São era músicas. Qual que era a música que você gostava? Então vem. Era nova, né? Era nova. E me fala que é bom te querer. Falei, nossa, essa música é nova. De que grupo que é? Aí ela pegou e falou assim, é daquele grupo sem compromisso, que o rapaz conversa lá com você. Aí eu, sério, é deles? Olha aí, gente. É deles, tal. Bom, aí nisso eu entrei em contato com ele e falei, e aí, tal, tudo bem? Essa música de vocês, pô, bacana. Gostei da música, né? Na época, né? Gostei da música, tal. Aí ele falou assim, bacana, é nossa, vai num show da gente. Aí eu falei, tá, qualquer dia eu vou. E aí marcamos, mas eu não fui. Aí teve um outro também que eu não fui. Deu vários bolos no negão. Vários. Eu também estava estudando faculdade, estava orando também ao Senhor. E aí teve uma amiga minha que falou, não, vamos, Verinha, eu vou com você. Aí nós fomos, foi aí quando eu conheci ele. Quando eu conheci, irmãos, sinceramente, mediante a tudo que ele foi me dizendo, das coisas, do mundo, eu confesso que como eu já estava num processo de libertação,
eu já achava que aquilo não era para mim. Eu já achava que não se encaixava com aquilo que eu queria que Deus fizesse na minha vida, na época, né? Mas como a gente não sabe como Deus trabalha, a gente não tem noção de como o Senhor faz, porque o Senhor, Ele faz da maneira que Ele quer, não da maneira que nós queremos. E nessa época, né, eu peguei e já começamos ali a conversar até com mais, mais frequência. E quando a gente começou a se conectar mais, eu comecei a ver o lado humano dele, que era bem diferente daquilo que a gente estava nas expressões e nos problemas. Eu achei que fosse dar certo e tal. Nós começamos o nosso relacionamento. Aí, eu orando a Deus, eu fui levar ele para que a irmã orasse. E se Deus, de repente, ali confirmasse alguma coisa através da palavra, né? Foi quando eu levei ele para a oração. E ali na palavra, né, veio muito de encontro com aquilo que Deus queria da gente, né? Aí aí a gente foi ainda namorando e Deus foi confirmando mais ainda. E nós casamos num prazo muito rápido, tipo 1 ano, né? Acho que até um pouco menos. Deu um prazo mais ou menos de 1 ano. Deus estava no negócio dizendo para mim que eu tinha, que na realidade não é pagar um preço, porque quem pagou um preço muito alto na cruz do Calvário só tem um, que é Jesus Cristo. Ele pagou um preço por mim e por você, na minha vida e na sua vida. Mas Deus disse que se eu entrasse nesse relacionamento, que o Senhor ia libertar ele de tudo aquilo que ele tinha, ele era por ser artista, por ser famoso, por ter as músicas na mídia, por ser um grupo que ia para cá e ia para lá. O nome do grupo já diz tudo com a própria personalidade dele na época, que era Sem Compromisso. Então era sem compromisso com nada, mas com compromisso com todas as coisas, com a droga, com a prostituição e com a bebida, que hoje as pessoas enfrentam muito no casamento, nos relacionamentos, principalmente aqueles que no meio do caminho aceitam a Jesus, já vêm com a bagagem toda. Porque quando Deus disse a Lázaro, Lázaro, saia para fora, né? Lázaro, irmão, se Deus falasse assim, morto se levanta, todos os mortos iam ressuscitar. Mas Deus chamou Lázaro pelo nome, por quê? Porque era Lázaro que Deus ia fazer um grande milagre. Mas quando Deus falou, Lázaro saia para fora, Lázaro veio com as ataduras e veio com tudo aquilo que o ser humano tem. Muitas das vezes os vícios. E na realidade ele veio com a bagagem toda, né? Com as drogas, com a prostituição e com a bebida. Que isso, na realidade, no mundo artístico é uma coisa assim, meio que normal, meio que eles têm mesmo, né? Eles usam, e não todos, mas bem que uma maioria, e bebem, se relacionam com outras pessoas, aquela coisa naquele mundo. E nós nos casamos, e aí o Senhor foi nos moldando, foi colocando as coisas no lugar. Por quê? Porque nós fomos orando, nós fomos buscando, embora, irmãos, a conversão dele não foi fácil. Ele, na realidade, quando a gente ia para a igreja, eu me lembro, ele dormia, né? Ele dormia um sono profundo. E às vezes eu ia lá falar para o pastor, mas chega na hora do culto, ele dorme, como é que pode isso, né? Às vezes eu fico dando uns cutucão nele e tal. O senhor não quer falar com ele? Ele falou, não, pastor, dona Vera, é assim que funciona, ó. Porque a palavra de Deus vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. E quando ele está ali, a senhora pode não entender, mas ele está ouvindo. Ele está meio naquele cochilo, mas
é uma coisa que o inimigo também usa para que as pessoas ficam assim meio que fora, principalmente quando é a palavra de Deus. Então nós passamos assim muitos momentos delicados com relação à libertação, né, das drogas, da prostituição e da bebida. As drogas foi a primeira que saiu, a prostituição foi a segunda, foi também um impasse muito grande. Por quê? No lado artístico, eles têm uma liberdade com as fãs, onde ele tinha uma liberdade de dar um selinho, onde ele tinha uma liberdade ali de estar junto com as fãs, de atender. Então isso ficava vulnerável, né? E então toda essa etapa demorou alguns anos, e a bebida foi uma das últimas que demorou aí no nosso relacionamento, acho que uns 6 anos, para que ele fosse liberto, para que ele realmente viesse a estar fazendo a vontade de Deus, né? Mas não era impossível, porque o impossível, toda vez que eu lembrava que Deus estava no negócio, o impossível é para Deus. Então eu não sei qual foi a promessa que Deus fez para a sua vida. Eu só sei de uma coisa, que se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Ele te prometeu, Ele vai fazer, porque se o Senhor fez na minha vida, fez na nossa vida, uma grande libertação dele, e ainda para os nossos olhos, os olhos humanos, os olhos da carne, para nós que somos imediatistas, nós olhamos o imediato, nós olhamos as circunstâncias que estão acontecendo, aí para mim realmente era impossível, mas quando o Senhor fala que vai fazer, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E hoje nós estamos aqui, somos pastores, né, para a misericórdia do Senhor, somos pastores e o Senhor libertou ele de tudo isso, ainda nos deu discernimento, sabedoria, para quê? Para que a gente possa hoje estar cuidando de casais, né? Nós cuidamos, nós oramos, nós palestramos nas igrejas, nós levamos uma palavra justamente ligada ao nosso testemunho, que é um testemunho vivo. Nós temos uma filha hoje também com 22 anos de idade, a Sabrina. Desse relacionamento nós tivemos a Sabrina. A Sabrina foi criada na igreja, hoje ela é líder dos jovens. Não foi fácil, irmãos, porque na realidade a Sabrina ela foi criada na igreja, mas ela nunca se relacionou com as coisas da igreja. E quando veio a pandemia, a Sabrina se jogou aos pés do Senhor, e ali hoje ela até cuida dos jovens, Verdade. né, da nossa igreja. Então assim, ensina o caminho que seu filho deve andar, porque quando ele crescer, se ele se desviar, ele nunca vai esquecer dos caminhos do Senhor. Ele sempre vai saber que tem um Deus vivo. Então, hoje, nesse meio tempo, nós completamos 23 anos de casado. Dia 19 de fevereiro fizemos 23 anos de casado, temos a nossa filha do nosso relacionamento. E também, se você porventura estiver passando, né, por uma desses problemas, enfrentando aí as drogas, a prostituição, da bebida, saiba que tem um Deus que é maior que isso. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se você perseverar, se você for até o final, porque depende de você, depende do seu querer. Deus não vai fazer nada se você não quiser. Mas se você falar, não, eu vou, porque Deus falou, e eu vou até o final, eu vou pagar esse preço, com certeza o Senhor é na sua vida e você vai conseguir, em nome de Jesus. Olha aí, pegaram a visão aí? Então, ó, o que eu tenho para passar para você, para finalizar, um pouco o resumo da nossa história, né? Da minha história junto com a dela, hoje, porque nós temos que fazer história nesse planeta aqui e deixar um legado positivo. Eu deixo aqui para vocês falar em Salmo 1. Nós temos que ser igual a árvore plantada junto ao ribeiro, para darmos frutos na estação certa. Hoje, na data de hoje, eu estou dando meu fruto. Aí, ó, ela acabou de falar aqui com nossa filha, 23 anos, né? Tá aí, líder dos jovens, né? Porque, mas teve um embasamento nisso aí, teve ali um confisco de seriedade, relacionamento para com o pai, né? E o que ele fala aqui para nós? Não se assentarmos nas rodas dos escarnecedores, né?
não ficar com zombaria, não, sabe, levar as coisas do Senhor a sério. Não tem, mano, é obediência. Resumindo, é obedecer. Né? Eu estou sem minha bicicleta aqui, né? Sem minha bicicleta eu não consigo ver muita coisa. Mas vocês sabem que o pastor Dimes usa a bicicleta aqui, rapidinho para me... Tá ali na pontinha ali, minha querida? Pega ali para nós ali. Só para me fechar com vocês aí, que faz parte dessa parada aí. A gente troca ideia, a gente é, mas aqui... A boa leitura... Aqui sim, é. Então, como eu falei, né? Pra gente não ficar no bar do pecado e também não ficar andar espeta no beco sem saída. Pelo contrário, a gente tem que ruminar as escrituras. Ruminar quer dizer mastigar as escrituras dia e noite, certo? E que para lá na frente ser como uma árvore replantada no Éden, Jardim do Éden. Quem já ouviu falar do Jardim do Éden, é o paraíso, né? E que nunca perde suas folhas, para nós estarmos sempre florescendo, através daquilo que o Senhor nos ensinou. Amados, não tem o que errar. E para finalizar, o Senhor diz assim, ó, você não é de jeito nenhum como os perversos, que não passam de poeira ao vento, sem defesa nos tribunais. São companhia imprópria para as pessoas inocentes. O Eterno traz o caminho que você escolhe, mas o caminho que eles escolhem é uma pista escorregadia. Então, pegou a visão? Então, o caminho é Ele que nos direciona. Pai, Filho, Espírito Santo. Pega a visão. Deus abençoe. Ó, pastor Dimes Gil, diretor-presidente da TPM-RTV, ganhada nossa aqui Todos por Um, projeto Todos por Um, estaremos aí. Ó, para que deve procure-nos. Dá o seu likezinho aí, clica aí, nos acompanha em nossas redes sociais aí. Deus abençoe. Shalom Danai, né, minha esposa? Shalom Danai.